quando a gente fala de situações que fazem a gente perder dinheiro mesmo em campo, Santiago, a primeira coisa que vem ao meu entendimento assim é justamente o planejamento, não é mesmo? Quando a gente faz a análise documental do imóvel, é quando a gente estuda de fato o imóvel para que nada ocorra errado. E, Santiago, isso é feito muitas vezes antes mesmo de fechar a proposta, né? Antes mesmo de virar um serviço. Quando você está em comunicação ali com o cliente, quando você está em comunicação com o proprietário rural e você entende de fato qual é o desejo dele para que você possa de fato ajudá-lo e de fato traçar a sua melhor estratégia para o combo rural, não é mesmo? A gente, analisando documentação, são diversas as situações que nós podemos prever e trabalharmos em cima disso. Uma coisa que eu imagino, Santiago, analisando a documentação aí que vem logo em mente, pensando nesses imóveis que são imóveis registrados, tem ali a matrícula do imóvel. Quando você pega um documento como esse, você já vai ter uma noção muito grande ali da quantidade de confrontantes, você já vai ter uma noção muito grande das feições que existem naquele imóvel. Por exemplo, se existe um rio, se existe uma linha de transmissão naquele imóvel, tudo isso você vai poder analisar. E tudo isso vai lhe ajudar em campo. E também, pensando nisso, Santiago, vai te ajudar na confecção da sua proposta, na análise do seu preço, não é mesmo? Verdade, verdade. Essa é uma etapa muito importante, né, pessoal? É a etapa ali que você, na verdade, toda essa análise que você precisa fazer, até mesmo antes de passar a sua proposta técnica para seu cliente, né? Então, você tem que fazer essa análise, e que a gente chama de diagnóstico do imóvel rural, que a gente chama aqui na comunidade do combo rural. E nessa análise da matrícula ali, daquele documento, você vai identificar os confrontantes, muitas vezes, né? Você vai buscar todas aquelas informações ali do imóvel, para você não ter dúvidas em campo. Por exemplo, tem algumas matrículas que confrontam com o rio, Matheus, e tem algumas matrículas que é pelo eixo do rio, e tem algumas matrículas que é pela borda do rio. Então, se você não fizer uma análise daquela matrícula, talvez você fique em dúvida, né? Talvez você fique em dúvida se você vai considerar o eixo do rio, se você vai considerar a borda do rio em campo, né? E se você tiver com essa dúvida em campo, vai ser muito mais você solucionar isso em campo, né? Então, dúvidas também dos confrontantes, das matrículas, né? E aí já entra no outro papo, né? Dessa definição dos dados dos confrontantes. É muito importante que você saiba também o que tinha ali, o que era antigamente aqueles confrontantes. Se estava algum confrontante, é importante você trazer, né? Ou seja, analisar aquela matrícula bem detalhadamente para você ter certeza dos limites que estão descritos naquela matrícula, tá? Então, antes mesmo do seu cliente falar para você, né? Você já sabe aquilo ali. Então, tem que estar na ponta da língua para quem vai para campo. Então, não adianta o cara ler, analisar e você ir para campo sem saber. Então, por isso que a gente coloca aqui que essa análise da matrícula para o diagnóstico do imóvel rural é muito importante. E para ir a campo, mais ainda, né? Ele afeta totalmente o seu planejamento de feições, de confrontantes, de quantos marcos você tem que levar, né? Então, você já pode sondar tudo isso na documentação e confirmar com o seu cliente. E não é somente isso, né? A gente imagina diversas análises prévias que podem ser feitas que vão evitar que você se prejudique em campo. Por exemplo, se o cliente te proporciona ali documentos do tipo medições anteriores, ou então ele diz assim, eu já tenho o carro da minha área, ou então, toma aqui um ponto de localização da sede do meu imóvel. Tudo isso é muito importante, Santiago. Com esses dados,
A gente pode fazer análises do tipo se existem imóveis certificados confrontando com esse imóvel. A gente pode fazer análises que vão fazer com que você preveja situações em campo. Por exemplo, o tipo de equipamento que você vai utilizar, o tempo, talvez, que você vai demandar para realizar aquela atividade. Tudo isso vai fazer com que, indireta ou diretamente, você tenha uma margem de lucratividade maior realizando esse serviço. Não é mesmo, Santiago? É mesmo, e assim, você consegue planejar melhor, né? Se aqueles melhores do mundo é quando aquele proprietário já tem alguma medição antiga, né? Então você já consegue verificar ali, né, quantos pontos vão ser, quantos confrontantes vão ser, né? Você já consegue planejar isso muito bem, e já conversar com ele sobre alguma dúvida de algum confrontante, já conversar com ele de alguma possível sobreposição, antes mesmo de ir para campo. Porque se você for para campo com essas dúvidas, vai atrasar o seu trabalho em campo. É aquilo que você toca, né? Planejamento 80%, né? E execução 20%, né? Então, toda essa parte de planejamento, antes de ir para campo, é muito importante, né? Vai auxiliar muito o seu trabalho de campo. E se você for para campo sem fazer essas análises, e aí se depara com um marco lá de algum credenciado, aí você vai saber, opa, será que tem certificação? Será que não tem? Será que eu rastreio? Será que eu não rastreio? Eu boto meu marco, eu não boto? Está certificado, não está? Você vai ficar em dúvida, né? Então, o ideal é fazer todas essas análises, né, do ponto de vista aí do cadastro ambiental rural, do acervo fundiário do INCRA, né, para você ir para campo mais planejado, mais respaldado.